eles se mantinham ativos, mantendo a chama acesa. Isso significa dizer que em meio às trevas, eles eram responsáveis por acender e manter acesa a luz. Isso é cultuar a Deus, irmão. Deus sabe das suas pressões. Todos os dias somos entregues à morte. Terrores da noite vêm contra muitos dentre nós. E mesmo assim, apesar das batalhas do dia, das guerras do dia e dos laços, você chegou aqui para cultuar Jesus. Isso significa que você está vencendo as trevas da noite com a luz do culto ao Senhor. Queridos pais do Senhor Jesus, meditemos em um texto da palavra de Deus. Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6. Queridos pentecostais, apenas 15% dos 170 mil inscritos recebem os vídeos inéditos. Clique no sininho e ative agora a notificação para não perder as próximas pregações. Não fique de fora, seja cheio do poder de Deus. A partir do versículo 8. Podemos ler? O Senhor disse a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo-lhes: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará a noite toda sobre o altar, até a manhã seguinte, e nela se conservará aceso o fogo do altar. O sacerdote porá sua veste de linho com os calções de linho por baixo, tirará as cinzas quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e as porá junto ao altar. Depois se despirá dessas vestes e porá outras, e levará as cinzas para fora do acampamento a um lugar puro. O fogo permanecerá aceso sobre o altar, não poderá ser apagado. Ali o sacerdote acenderá a lenha todos os dias pela manhã, arrumando o holocausto sobre ele, e queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Tomai o vosso assento. Obrigado, minha irmã. Esta é a segunda parte de Levítico, capítulo 6. Falamos sobre a primeira porção deste capítulo. Contextualmente, se inicia no capítulo 5 as ofertas de holocausto e ofertas pacíficas. Eram regras rígidas a respeito das ofertas. A oferta pacífica se permitia que o sacerdote convidasse alguém para se alimentar, com certeza plena de que o perdão foi concedido depois de um culto e uma petição ao Senhor. A oferta chamada holocausto era a oferta que mais nos representava no altar. Holocausto, fazer subir, queimar totalmente, são os dois significados. O pecador se via no holocausto. Ele merecia o lugar da vítima. E a vítima inocente morre em lugar do culpado.
E aqui, a partir do versículo 8, temos propriamente uma porção sobre a função sacerdotal, ou seja, a função do ministro, do representante de Deus diante de Israel, em ofertar e cuidar da oferta chamada holocausto, um animal entregue para ser totalmente queimado. A gordura deveria queimar a noite toda. A lenha deveria ser trocada e assim manter a luz do fogo do altar sempre aceso. Mas há 2 pontos que eu quero dividir com vocês. Primeiro é a noite e o sacerdote. Veja o versículo 9. O holocausto ficará a noite toda sobre o altar, até a manhã seguinte. Nela, ou seja, na oferta que ofertaram nos capítulos 5 e no início do 6, na oferta se manterá o fogo aceso. E para tirar as cinzas do animal totalmente queimado, o sacerdote deverá trocar as vestes, pegar essas cinzas e colocar ao lado do altar. Depois que as cinzas do animal estiver à direita do altar, num cantinho, ele põe outras vestes para pegar as cinzas da oferta, se retirar do tabernáculo e levá-la para um acampamento puro, sem contaminação. Mas o fogo, versículo 12, tem que permanecer aceso. Então preste atenção na função sacerdotal. É à noite e ele precisa manter o fogo do altar aceso. Se a oferta se consumir, ele precisa trocar as vestes, levar a cinza para fora com outras vestes, mas não deixar o fogo se apagar. Toda a noite, o fogo no tabernáculo deveria manter-se aceso. Então a gente entende uma regra do tabernáculo direcionada apenas aos sacerdotes à noite. Porque de dia o tabernáculo era totalmente fechado à nação de Israel. Ao pôr do sol, todo o serviço do altar era encerrado e ninguém poderia mais entregar novas ofertas. As que já tinham sido entregues começarão agora a serem queimadas. E toda a noite os que ofertaram saberão que sua oferta foi entregue no altar pelo sacerdote. Eles estão em casa. Os ofertantes da nação estão em casa, em suas camas, em seu conforto. Mas o sacerdote no tabernáculo, servindo a Deus, para manter o sacrifício totalmente queimado e entregue, e o fogo aceso, era uma regra. Então, à noite, o sacerdote só complementaria o que já havia sido realizado de dia. Porque de nenhuma forma o culto poderia ser incompleto. De nenhuma forma nós conseguimos entregar o culto completo sem dependermos uns dos outros. Então, de dia, os ofertantes vinham, entregavam suas ofertas, ao pôr do sol encerrava. Agora era o sacerdote que levava até o altar. Queimava a noite inteira.
A oferta não poderia cair do altar. O sacerdote tinha que manter aquela oferta no altar. Trocar a cinza. Tirar a cinza, trocar a lenha, para que o fogo não se apagasse. Quem começou o culto ofertando, pedindo perdão e entregando o seu melhor, já está em casa. Mas agora o sacerdócio completa o culto. Todos nós dependemos uns dos outros para oferecermos a Deus um culto completo, irmãos. Minha parte, minha responsabilidade aqui, maior, é pregar. Você veio, você ofertou, você louvou com a equipe de louvor, mas agora você cumpre outra parte do culto, que é ouvindo mas eu estou pregando. Eu estou te auxiliando no seu culto. A equipe de louvor canta, mas foram vocês que com elas cantaram. De pé. E assim o nome do Senhor foi glorificado. Em todo o culto nós precisamos entender que para ser completo, dependemos uns dos outros. Por isso que Hebreus 10, 25 exorta-nos a não deixarmos de congregar, para que possamos exortar uns aos outros. Sua parte está sendo feita. Atos 13 diz que a igreja servia ao Senhor. Tinha profetas e mestres, mas a igreja, sem título algum, apenas servia. Como? Se reunindo. E como que os profetas e mestres auxiliavam o culto? Falando-lhes a palavra de Deus. Então, o sacerdote à noite complementava o culto pelas ofertas entregues durante o dia todo. Igreja de Jesus. Apesar do cansaço da noite, o sacerdote exercia o serviço do dia. Porque de dia se entregavam as ofertas. Só que de noite os ofertantes foram para casa. E agora eles têm que manter no altar, sem deixar cair do altar. Se você já fez churrasco, você sabe que os negócios vai movendo, vai diminuindo e vai caindo para um lado, para o outro. E alguém tem que ficar lá organizando. Assim era o sacerdote, com o sacrifício sobre o altar. Então ele complementa de noite a oferta entregue de dia. Será que nós estamos complementando aqui agora o que começamos a entregar a Deus de dia? É porque o seu culto não começa quando você entra aqui de noite. Seu culto, nosso culto, começa quando pela manhã a primeira atitude foi qual? Eu lembro, quando na Bahia, ainda criança, meu pai gritava do quarto dele: qual é o versículo para dormir? E a gente falava: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Aí quando acordávamos, já levantaram? Qual é o versículo de acordar? Aí a gente dizia: deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Eu lembro de uma música, quando eu viajava de carro com meu cunhado Lucas, meu irmão Felipe. Aí o Lucas colocava uma música no som do carro, do PG, roqueiro, PG ou PV? PG. Que sejas meu universo, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. O sacerdote complementava à noite o culto que iniciava de dia. Nós estamos completando aqui o que se iniciou de dia. Agradecemos a Deus pela manhã, louvamos a Deus pela saúde, já abençoamos alguém, já profetizamos sobre a vida de alguém, já meditamos nas Escrituras Sagradas. Por isso que eu digo que ninguém vem ao culto só para receber. Culto tem dois significados básicos. Cultuar é encontro e serviço.
No encontro com os irmãos, servimos a Deus e no serviço aos irmãos nos encontramos com Deus. A missão do sacerdote à noite, ao iniciar a noite, era terminar, completar o que todos os adoradores haviam começado de dia. Alguém está me entendendo? Enquanto Israel dormia, eles se mantinham ativos, mantendo a chama acesa. Isso significa dizer que em meio às trevas, eles eram responsáveis por acender e manter acesa a luz. Isso é cultuar a Deus, irmão. Deus sabe das suas pressões. Todos os dias somos entregues à morte. Terrores da noite vêm contra muitos dentre nós. E mesmo assim, apesar das batalhas do dia, das guerras do dia e dos laços, você chegou aqui para cultuar Jesus. Isso significa que você está vencendo as trevas da noite com a luz do culto ao Senhor. Sim, porque tem gente que a noite chega e é solidão. Eu morei só dos 15 aos 18. Então, de dia na escola, de dia no Lava Jato, funcionários, clientes, amigos, eu estava ali, rindo, brincando. Mas quando eu entrava para o meu barracão à noite, me lembrava dos meus irmãos, correndo na rua, brincando de bola, de pique, pega, 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 esqueci o nome, pique, esconde. Meus irmãos na praia, correndo atrás de pipa. Mas eu, em Brasília, tinha que trabalhar no Lava Jato, estudar supletivo, pregar à noite para ajudar os meus pais na Bahia. A noite é angustiante para muitos. E no culto ao Senhor nós nos reconfortamos e recebemos em Deus luz. Enquanto todos descansavam, os sacerdotes exerciam à noite o trabalho da maioria feitos no dia. A noite é o momento de nossas maiores guerras em oração, batalhas e intercessões. Os sacerdotes se esforçavam para serem guerreiros da luz em meio às trevas. Está dando para me entender, gente? Segundo lugar, primeiro, a noite e os sacerdotes. Agora, a noite e o povo. Estudando o Antigo Testamento, para concluir o meu livro de Levítico, Moisés recebeu as leis de Deus durante o dia e durante o dia transmitiu ao povo. É a interpretação da Torá do capítulo 7, versículo 38, que quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai, no dia em que este ordenou aos israelitas que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto, e o povo oferecia a oferta quando? De dia. Então eles interpretam esse versículo dizendo que de dia a lei de Deus foi entregue àquele povo. Baseado no texto de Números 12:6, a Torá comentada afirma que as revelações de Deus a Moisés sempre aconteciam durante o dia. Agora, por que eles têm esse pensamento? Para que a palavra de Deus alcançasse a mente, diga amém. Para que a palavra de Deus alcançasse a mente e aos ouvidos do povo, alcançar a mente desperta e o ouvido desperto, eles dizem, deveria ser de dia. O que a Escritura está enfatizando para nós que somos sacerdócio real é que devemos sempre cultuar a Deus com a mente desperta e com consciência plena. Saber o que está fazendo, onde está, ponderar com clareza. Já vi gente criticar pregador que prega com esboço. Se você quiser a prova, vá nos comentários das minhas mensagens do Gideões Missionário. Eu sempre abaixo a cabeça para olhar o esboço e sempre tem um assembleano pentecostal como nós lá comentando. Se está lendo o esboço é porque a palavra não foi revelada. E os maiores pregadores, reformadores e puritanos pregavam lendo, meu Deus do céu, lendo. Para termos controle
sobre nossas faculdades mentais. Eu estava numa vigília e o camarada dava uns 4 de mim, ficava rodando todo mundo e botava a pessoa no ombro e rodava a pessoa no ombro. Ele viu eu pequenininho, magrinho, solteiro, era pior que hoje, irmão. O cara veio na minha direção, querendo me colocar no ombro e rodar. Quando ele veio assim, eu meti a mão assim no pescoço dele e falei, eu não vou rodar. Aí ele com a cabeça assim falou assim, eu tô tão cheio que eu não tô entendendo nada. Falei, então você tá cheio de outra coisa e não do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. O sacerdócio trabalhava só no tabernáculo, o povo trabalhava o dia inteiro. Ainda tinha que trazer a oferta, se cansavam. Então cansados iam para casa e os sacerdotes com serviço mais leve diário do que os deles, que trabalhavam o dia inteiro no sol, se mantinham no tabernáculo para manter a luz acesa. Então logo, a exigência de Deus para o povo era que adorassem com o corpo reto, ereto, com a luz aguçada na mente, com força de vontade e criatividade. Nossos cultos ao Senhor são criativos. Tem imaginações. Nossas letras são pensadas. Nós pensamos em te ajudar no culto que os que aqui estão oferecem ao Senhor. A letra está aqui, mas tem gente que não presta nem para ler a letra e cantar junto com a equipe de louvor. O sacerdote complementava o culto. Vou complementar o culto de vocês, vou auxiliar no culto de vocês. E as igrejas se preocupam com isso. Algumas têm salinha onde a tia estuda para dar aula às crianças. Tomara que seja bíblico-teológico. Algumas colocam filmezinho bíblico, mas está cuidando de seus filhos. O obreiro está no estacionamento olhando seu carro para ver se seu culto flui com consciência plena. Então por que a congregação não está ali? Porque eles não tinham a mesma obrigação e capacidade sacerdotal de adorar com consciência plena. De Deus veio a sabedoria, e é de dia que o homem raciocina melhor. O Criador deu a força, e é durante o dia que as pessoas se esforçam mais em seus afazeres. Deus deu a liberdade, e é sob a luz do dia que o homem pode ir e vir livremente e lucidamente. Ou seja, Deus está deixando claro que a nação de Israel, durante o dia, deveria cumprir suas obrigações, pois, à noite, a missão era dos sacerdotes. Isso não está dizendo que eu e você não devemos cultuar à noite, ler as escrituras à noite, adorar à noite, até porque tudo tem seu tempo determinado e a noite foi feita para dormir mesmo. Mas o que o princípio desse texto ecoa no meu coração é: adore a Deus à noite como se fosse de dia. Com força, lucidez, alegria, disposição. Então eu anotei aqui, após a inauguração do tabernáculo, Israel não adorava de noite. Só o sacerdote. Então a adoração de Israel era simbólica no sacerdote. Só que a igreja adora de dia ou de noite, sem se deixar vencer pelas limitações e imposições das trevas que se aproveitam da noite. A noite traz o cansaço, a noite traz o desânimo, e a gente vence dizendo: eu irei à casa do Senhor, adorarei e o bendirei. Eu sei que o meu Deus falará comigo. Glória a Deus por essa palavra, irmão. É adorar de noite com a disposição do dia. Então o princípio aqui é: oferte ao Senhor, cultue ao Senhor, glorifique ao Senhor com a mente desperta, com a consciência plena, com clareza de pensamento, decidindo: eu estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque eu preciso, eu estou aqui porque eu nasci para adorar.
Foi o senhor que leu Romanos 12, pastor Leandro? Romanos 12:1, olha que Paulo diz: rogo, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um autor chamado Sproul, ele afirma que a expressão racional aqui é lógico. Culto como fruto de reflexão. Por isso temos ansiedade por aqueles pregadores que já pregam aplicando, pega o texto e já joga pra tu. Isso aqui é pra você! Minha esposa hoje fez um negócio bonitinho, gostei. Cumpriu uma regrinha da exegese. Ela falou, o plano de Deus para Sião em Isaías quanto? Em Isaías 54, também é para você nessa noite. Primeiro ela discerniu que o plano do texto era para Sião. E ela aplica, também é para você hoje. Porque Deus transforma trevas em luz, acusações em promoções. Ou ele mudou? Eu fiz uma pergunta, ele mudou? Não! A palavra é para nós. Mas nós temos tanta ânsia de se ver no texto que a gente não quer refletir e pensar. Não tem paciência com a introdução de um texto. E aí do pregador se demorar, ele perde o público, ele perde a atenção da igreja. Então, irmãos, Israel tinha a prática de adorar de dia. E o sacerdote que fazia parte de Israel adorava à noite. Então a adoração noturna de Israel era feita simbolicamente pelos... Tá horrível. Bora lá. Israel, irmão, tinha a obrigação de adorar de dia, mas a adoração à noite israelita era feita pelos sacerdotes, ou seja, eles eram os representantes de Israel. Eles mantinham a luz acesa. Era Deus dizendo... Meu povo cansado está dormindo. Mas o culto deles, representado por vocês, eu estou recebendo nessa lâmpada acesa, nesse fogo aceso, a noite inteira. Que coisa maravilhosa, irmão. Porque para Deus, o nosso culto nunca acaba. Nunca acaba. E a conclusão é memórias. Cada cinza. Olha isso, gente, para eu encerrar. Cada cinza que restava do holocausto, o que qualquer pessoa faria? Uma pá? Uma espátula? Ó. Pano. Pum. Deus diz não. Isso aí foi oferta do meu povo. Foi culto do meu povo. Quando tiver na cinza, o que é que o sacerdote faz? Tira as vestes. E coloca uma veste de linho e calção de linho e tira a cinza. Tem que trocar a roupa. Colocar uma roupa nova para pegar o resto do culto. O resto de um animal morto. Por quê? Porque a intenção do ofertante era oferecer o melhor, adorar a Deus e ser perdoado por Ele. Ali estava apontando para Cristo a oferta perfeita. E no sacrifício de Cristo, nada foi desperdiçado. Tudo se cumpriu conforme as Escrituras. Então, tinha valor para Deus as cinzas da oferta. Eu vou repetir. Tinha valor para Deus as cinzas do animal queimado. E o cara troca de roupa só para colocar, quem sabe, num potezinho a cinza e colocava no cantinho do altar. E agora ele vai pegar outra roupa, coloca uma roupa nova e pega aquela cinza e leva para um lugar puro. Não pode ser no lixo, não pode ser no ambiente contaminado. Pega a cinza da oferta que foi entregue a mim e coloca no lugar puro. Volte e mantenha a lâmpada acesa queimando a oferta do outro ofertante. E assim sucessivamente. O cara fazia isso a noite toda. As cinzas. O resto
Deus lhe dizia, é para trocar a roupa, separar a cinza, coloca outra roupa, leva a cinza para fora, troca a lenha. Não despreze a simplicidade do culto do outro. Aleluia. Isso está vivo na sua mente, irmãos. Isso está vivo na sua mente. Eu e minha esposa viajamos para cultuar a Deus numa comunidade indígena. E eles estão aprendendo o português através da Bíblia, com o missionário Jean e a sua esposa Clara. E como é que eles chamam Jesus? Jeju. E nas redes sociais eu vi as pessoas dizendo, por que eles estão falando Jeju? É Jesus. KKK, não é Jeju. Quer falar jejum é Jesus. Mas eles estão aprendendo o português. Eles estão aprendendo o idioma. Eles estão aperfeiçoando o vocabulário com a Bíblia. E eles dizem Jeju, querendo dizer Jesus. Eu falando Yeshua Ramachia. E eles falando Jeju. Eu valho mais do que eles. Será que eu falando a vocês que não existe aleluias, mas existe só aleluia? Minha adoração vale mais do que aquela irmã do interior dizendo aleluia, Jesus. Não! A simplicidade do culto do meu irmão tem valor para Deus. Porque aquela pessoa está adorando a Ele com verdade, em espírito e com obediência. Tem gente que não vai gritar como eu. Tem gente que não vai dar um aleluia alto como o pastor Leandro. Tem gente que não sabe o evangeliquez e o helicóptero nosso. Mas adoram a Deus em espírito e verdade, de alma e coração, com entendimento. Porque para Deus não é descartável o que para você é resto e é cinza. Deus olha e diz, para pegar a cinza do culto do outro, troca as vestes. Para carregar a cinza da oferta do outro, troca as vestes. Ei, teve alguém que já queimou muito mais do que você por Deus. Teve alguém que já queimou muito mais do que eu por Deus. E hoje estão na cinza. Fracos, idosos. É porque já queimaram muito. A cinza é o memorial de que o fogo já ardeu. A cinza é o memorial de que o fogo do altar já queimou. Por isso que Deus não despreza a adoração do fraco. Por isso Deus não despreza a adoração do desanimado. Porque Ele valoriza a verdade no íntimo. Ainda que fisicamente não sejamos os mesmos. As cinzas são a história de que um fogo ardeu a noite inteira. E agora Deus diz, pega as cinzas e leva para um lugar puro. Todos aqueles que queimaram antes de nós e que morreram foram as cinzas, tiradas do altar da terra e levadas por Deus para um lugar puro. Memórias. Memórias. De quem te ganhou para Jesus. De quem te deu aula na escola dominical. Memórias. De quem te ensinou a orar na madrugada. As cinzas dos nossos anciãos. Os cabelos brancos desses anciãos aqui são cinzas de quem já ardeu muito no altar de Deus.
de quem já se deu completamente nos cultos ao Senhor. Fica em pé.